O negócio é o seguinte, cada vez eu fico mais convencido que fã de One Piece não faz a mínima ideia do que é foreshadow. E assim, esse é um bagulho que tem me incomodado há um tempo aí, né? E no vídeo de hoje a gente vai debater um pouco sobre isso. Assim, eu sou uma pessoa recente aí no fandom, né? Eu sou recente na comunidade, comecei depois do live action e tal. Então eu não sei exatamente quando que esse bagulho de foreshadow ficou tão forte. Mas a minha suspeita é que tudo começou aqui, com esse bagulho de Nika, tá ligado? Ai não, porque lá em Skypiea, desde Skypiea tem dica do Nika, né? Não, o Luffy fala aqui pro sol brilhar e não sei o que, isso tem tudo a ver com Nika, né? E aí tem também, obviamente, ai não, porque na cena da fogueira ele tá fazendo a pose. E aí assim, me desculpa, mas esse bagulho da pose é algo que eu não compro, assim. Ah, mas a pose é igual. Gente, não faz o mínimo sentido isso. Porque se a gente for levar isso como dica, foreshadow do Nika, o Zoro aqui nesse frame que eu peguei lá do mangá de Long Ring Long Land, um dos arcos mais subestimados de One Piece inteiro, tava fazendo uma dica do Nika, tá ligado? Esse bagulho da pose, pra mim, é o mais idiota. E chegou num nível, assim, bizarro que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas enfim, a pose em si não quer dizer nada, gente. Se vocês lerem o mangá de One Piece, vocês vão perceber que essa pose é só a pose de corrida que o Oda sempre usou desde o começo e, né, assim, é a pose do Nika, mas porque o Nika tá em movimento, né? E essa é a pose de correr do Oda, que o Oda coloca em One Piece. E tipo assim, o ápice disso, pra mim, desse negócio da pose ser um foreshadow, é isso aqui, porque olha o que virou esse bagulho da pose, mano. Olha esse vídeo. Com todo respeito ao criador aqui, do humano que fez esse vídeo, mas isso aqui é intancável, pô. Essa é a forma do Oda dizer que o Ace era pra ter sido Joy Boy. Olha o começo, olha o começo. Repare nessa pessoa lá no fundo. Nossa senhora. Diz aí, com quem que ela parece? Nika. Ela é idêntica à forma como Nika e Luffy andam, não é mesmo? Pô, mano. Olha o nível. O Ace correndo numa história de capa virou um bagulho que era pra ele ser Joy Boy, pra ele ser Nika. Não é possível que um ser humano pensante, um Homo sapiens sapiens, usando toda a sua capacidade cerebral, vê um bagulho desse e acha que faz sentido. Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Mas enfim, vamos terminar de ver. Só que esse cara aí da imagem é nada mais do que Potgas the Ace. Ele não é Nika e ele nem tem a fruta de Nika. Ele simplesmente tem a vontade herdada que lhe permite andar da mesma forma que o Guerreiro da Libertação andava. E de... Cara, não, isso aqui, pô, mano, literalmente todos os personagens de One Piece, quando vão correr, fazem essa pose, mano. Cara, não tem nada a ver com pose de vontade herdada, cara. E aí depois eu sou o maluco de não acreditar em teoria de One Piece, de achar tudo meio bobagem, tá ligado? As coisas, mano, olha o nível. A pose indica vontade herdada. Mano, você tem literalmente todos os personagens correndo, fazendo essa pose. É só a pose de corrida do Oda. Mas eu sou o maluco. Enfim, nesse bagulho do Nika ainda, né? Esse bagulho da pose nem é tudo, né? Tem toda essa questão aqui do sol, né? Deixa o sol brilhar, todo mundo rezando aqui e tal. E, assim, todo mundo usa isso aqui, né? Pô, é uma dica do que o Luffy era o deus do sol, né? Porque aqui deixa o sol brilhar e aqui ele derrotando tudo e fazendo com que o sol brilhe sobre os cidadãos de Skypiea. Cidadãos. Sei lá, foda-se também. E aí, assim, aqui eu vou ter que ler a definição de foreshadow pra vocês, né? Pra ver se entra na cabeça. Foreshadowing é um artifício literário pelo qual um autor insinua fragmentos da história que ainda está por vir. É uma espécie de truque narrativo, no qual um elemento é colocado em cena de maneira que o público não o decifre de imediato. E sua volta posteriormente abala a trama de maneira significativa. E aí, você pode estar pensando aí, ué, então é um foreshadow, né? Então é um foreshadow. Bom, até seria, se fosse um foreshadow, porque não é, né? Porque assim, a gente tem que trazer esse bagulho aqui também, esse conceito, que é a navalha de Okan, que é basicamente isso aqui, ó. A navalha de Okan é um princípio lógico que sugere que a explicação mais simples é a mais provável. É também conhecida como lei da parcimônia. A navalha de Okan é um princípio lógico onde a melhor solução é aquela que apresenta a menor quantidade de premissas possíveis. Uma navalha filosófica é uma ferramenta usada para eliminar opções improváveis em determinada situação. Ou seja, basicamente é o seguinte: as pessoas tendem a sempre ir pro mais maluco. E isso se encaixa perfeitamente com esse bagulho do Nika, né? Porque você vê aquilo ali de Skypiea, né? Tudo isso aqui, todos esses bagulho aqui, né? Do sol, não sei o que, o pessoal rezando e o Luffy salvando. E você pensa, é tudo um foreshadow, porque o
Luffy lá na frente virou Nika, né? É um foreshadow. E aí você assume que o Oda, 20 e tantos anos antes dele apresentar a porra do negócio do Nika, formalmente, nominalmente, né? Propriamente dito, ele deixou várias dicas, foi deixando dicas assim, sabendo que 20 e tantos anos depois ia ter. Ao invés de você assumir o mais lógico, né? Que é o quê? Não é que esses bagulho de Skypiea e de Thriller Bark e de tantos outros aí são uma dica de Nika. É muito mais provável e muito mais lógico você pensar que, pelo Oda ter tratado sobre tudo isso durante a obra inteira, Nika é só um resultado disso tudo. Nika é mais uma referência a tudo isso. Não é o contrário, né? É muito maluco, assim como em One Piece tudo virou o contrário, né? Ao invés do Nika ser uma referência a esses bagulho de Skypiea, Skypiea é uma dica de Nika. Faz sentido isso, galera? Faz sentido? E aí, assim, é muito maluco como toda vez que eu falo sobre isso, vem alguém, né, que adora ver vídeo de TikTok, One Piece sobre teoria, assim, falar: ah, não, mas como é que você explica que no capítulo tal aparece lá o Frank com uma camisa I love hot, né? E aí tipo, dá pra você entender que é Hito, né? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. As pessoas veem isso aqui, né? Esse bagulho do Frank, essa camisa do Frank aqui, e fala: meu Deus, é mais uma dica de Nika. Porque é I, aí tem o sol e HT, Hito, e o sol. Gente, é só eu amo o calor. É isso que quer dizer, eu amo calor, I love hot, né? Só que em vez do coração ali, é o sol, porque ele tá falando de calor, I love hot, entendeu? E aí ele... É a navalha de Okama. Você assume que é o bagulho mais maluco ao invés do mais simples. Então, ao invés de ser uma camisa só, eu amo calor, não, é uma dica, é um foreshadow de Nika. E aí, assim, né, sempre... E aí, né, tem sempre... Ai, mas como é que você explica esse bagulho de Skypiea aqui, o pessoal rezando? E, gente, é muito simples. Quando você pega ali pra ler e ver essa situação aqui no contexto do arco, tudo faz sentido. Por que que Skypiea tá rezando? Por que o povo de Skypiea tá rezando? Porque eles têm todo um bagulho de deuses. Será que é por isso? Literalmente, o governante de Skypiea se chamava Kami, que é Deus. A terra lá que veio do mundo normal de One Piece pra Skypiea era venerado como algo, né, sagrado. Tem toda essa questão de deuses, né? Até no flashback do Noland tem isso, de veneração de deuses e coisas místicas, né? A própria Skypiea é isso, né? Uma ilha no céu, tem todo esse bagulho de deuses. Então não é maluco. E assim, também tem, a gente não pode ignorar o fato de que eles estavam pra morrer aqui. Você vê um povo rezando quando eles estão pra morrer, não é algo muito maluco, né? Assim, se você parar pra pensar, não é maluquice um povo rezar porque eles estão prestes a ser obliterados por uma bola gigante de raio. Mas enfim, aí tem todo esse bagulho aqui, né, dos raios de sol e do Luffy falando pro sol brilhar, e isso é uma dica de Nika também. Só que assim, pra mim, é bem óbvio que o Luffy falar pro sol brilhar aqui, né, mano, ele simboliza essa simbologia, né, porque a bola do Enel fez com que tudo ficasse nublado tal, e isso pra mim é meio claro que é uma metáfora do que estava acontecendo em Skypiea. Eles estavam sobre um governo totalmente autoritário e, né, que, pô, matavam as pessoas, né? O Enel matava as pessoas que não obedeciam ele. Ele tava ali ouvindo todo mundo e se ele ouvisse algo que ele não gostava, ele matava. Então, se você for pegar simbolicamente, ele é aquela nuvem negra de Skypiea, que tá sob Skypiea ali, e o Luffy quebrar tudo e falar pro sol brilhar, é tipo, eu tô libertando vocês, o sol vai brilhar sobre vocês, vocês estão livres, né? É isso. Quer dizer, é o mais simples, né? Tá ali dentro do contexto, faz todo sentido. Deixe o sol brilhar sobre vocês. Vocês não vão ter que aturar mais esse filho da puta aí, ouvindo tudo sobre vocês, né? Como essa nuvem negra e essa ameaça constante que era o Enel, entendeu? Tanto que depois de fazer isso aqui, ele derrota o Enel. Mas não, é um foreshadow de Nika, né? E aí, assim, tem todo aquele bagulho lá de Thriller Bark. Ai, não, porque no final de Thriller Bark tem tudo com sol. E aí, em outro momento tem sol. E aí, tudo com sol, né? É bizarro como depois de Nika, literalmente qualquer coisa com sol virou foreshadow. É tipo assim, em Alabasta, quando eles estão no deserto e o sol tá muito forte e o Luffy fica com calor, tipo, as pessoas fariam uma teoria. Ah não, o Luffy tá aqui com calor porque o sol tá fazendo a Akuma no Mi real dele reagir, né? Porque a Akuma no Mi do sol, então é um foreshadow aí, né? O sol tá batendo no Luffy, ele tá quente porque ele é o deus do sol. É tipo assim, mano. As teorias são tipo assim, tá ligado? E de novo, mano, assim, não é que isso aqui era uma dica do Nika. É que
Nika é um conjunto de tudo que o Oda sempre colocou sobre o sol, né? O Oda sempre utilizou o sol em One Piece pra falar sobre liberdade, pra, né, ser essa metáfora, porque, assim, gente, isso não é exclusivo do Oda, né? Diversas outras obras literárias e literalmente qualquer outra coisa no mundo durante a história da humanidade sempre usou o sol como essa metáfora, né, de liberdade, né, de, pô, um novo dia tá começando, você tem uma oportunidade nova, né? O sol simboliza muita coisa, né? Afinal de contas, ele tá ali todo santo dia. Então, assim, pra mim é muito uma maluquice esse bagulho de Nika, e os fãs de One Piece ficam falando que tudo é foreshadow, não, porque é foreshadow, não sei o que, foreshadow não sei o que. Tipo assim, ó o post que apareceu pra mim outro dia no Instagram. É o foreshadow que o Oda colocou bem na nossa cara. O Kuzan é um antigo almirante, né? E ele tem a fruta do gelo, né? Basicamente, Logia do gelo. Depois de perder pro Akainu, ele sai do governo mundial e se junta ao Barba Negra como seu capitão Titanic. E aí, aqui, você percebeu? Kuzan vai ter um grande papel na queda do Barba Negra. Ou em outras palavras, Kuzan vai ser o iceberg que afunda o Titanic, né? Assim, sendo bem sincero, eu gostei da teoria aqui. Mas sabe assim, isso não é um foreshadow, mano. As pessoas perderam o significado de foreshadow. Isso não é um foreshadow. Isso é só uma teoria, tá ligado? É que nem esse cara aqui, mano. Ó o nível que chegou. Tipo, Gear 5 foreshadowing. Aí o cara achou aqui, né, num dos mangás lá, tem a parte, né, onde teve uma votação de popularidade. Aí tem aqui, tudo depende do Luffy. Ele é como o sol. Aí o cara tá falando que isso aqui é um foreshadow, né? E aí o cara respondeu nos comentários: você realmente leu a página? E isso são os fãs dando um motivo do porquê o Luffy é o seu personagem favorito. Como que isso pode ser um foreshadow? A pessoa nem lê, a pessoa nem presta atenção. Ela vê ali, Luffy, Sol, foreshadow, Gear 5. E aí, assim, exemplos de foreshadows reais. É tipo isso aqui, mano, que eu acabei de ler no mangá, né? Que eu finalizei em Enies Lobby. Inclusive, tem aí o meu semi-podcast Diários de One Piece, exclusivo 100% pros membros, tá bom? Todo arco que eu termino no mangá, eu gravo lá um episódio falando detalhadamente do que eu gostei e não gostei. Apenas R$4,99 por mês. Mas enfim, tem essa parte aqui, né? Quando a Kokoro tá falando do triângulo lá, Florian, né? E o Luffy fala aqui, né? Eu vou conhecer um esqueleto vivo. Porque ela fala, né? Tem muitas testemunhas oculares de navios fantasmas. E, né, tem gente morta neles, né? E aí o Luffy fala: então eu vou conhecer um esqueleto vivo. Isso é um foreshadow, porque alguns capítulos depois ele conhece de fato um esqueleto vivo, né? Isso é um foreshadow. Isso é o Oda brincando, né? Sabendo o que ele vai colocar logo em seguida e, né, dando uma dica. Outros exemplos é esse mano aqui que, né, fez um compilado, ó. Aqui, ó, esse aqui da Robin, né? Ela em Alabasta falando dos D, né? Conversando com o Luffy. E aí, né, depois, 4 anos depois, né, lá em Enies Lobby, no flashback dela, ela falando com o sol aqui, né? Então, assim, isso é meio que um foreshadow, mano, tá ligado? Esse aqui eu não entendi muito bem, é tipo, só a Koala antes, né? Antes e depois, não sei por que isso é um foreshadow, mas enfim. Esse bagulho aqui da Lola, né? E a mãe dela, lá em Thriller Bark, depois, né, a gente descobre em Whole Cake que a mãe dela é a Big Mom. Sabe? Isso é um foreshadow, mano. Esse bagulho da Laboon aqui, né? Assim, esse bagulho da Laboon, não sei nem se é um foreshadow mesmo, porque, assim, o Oda só aproveitou, eu acho que ele só aproveitou pra botar ali, né? Alguém que era da tripulação, né? Que tava com a Laboon depois, né? Eventualmente. Mas enfim. Outro aqui, no capítulo 69, né? O amigo do Zoro lá fala sobre o Shichibukai Jinbe, né? Um homem-peixe. E aí, pô, 11 anos depois que a gente vai conhecer de fato Jinbe, né? Isso é um foreshadow, mano. Ele fala, ó, tem um Shichibukai chamado Jinbe. E depois ele aparece. Então, assim, é mais ou menos isso. Eu, toda vez que vejo coisa de foreshadow, seja em vídeo de TikTok, no YouTube, no Reddit, mano, o cara parece que não sabe o que é foreshadow. Não sabe, tá ligado? Eles pegam algo que eles acham que é e assumem que é um foreshadow, né? O bagulho de Nika lá em Skypiea é exatamente isso. Pegam uma pose lá e aí fala, não, isso aqui era uma dica de Nika. E não é, né? Não é. E aí sempre tem, né? Ah, não, porque nos manuscritos do Oda, ele tinha lá dicas de Nika também, né? Porque tem o espírito lá, o velho, que tinha o espírito da árvore de borracha, da seringueira. E isso era uma dica de Nika, né? O Oda tava pensando em Nika. Galera, de novo, navalha de Okan. Se a gente for pelo raciocínio mais lógico e mais simples, não é que o Oda tava pensando em Nika desde aquela época. Ele, na hora de fazer o Nika, resgatou algo que ele tinha na cabeça antes.
não o contrário. Sabe, é tipo o Ryuma, sabe? Que apareceu num one-shot mangá dele, do Oda, e depois ele botou em One Piece e canonizou o personagem, né? Não é que desde lá, aquele one-shot mangá do Ryuma, ele tava pensando em One Piece e ele já sabia que aquilo ali era o mundo de One Piece e ia colocar ele. Mas enfim, né? Eu sou um maluco. Eu já entendi que eu sou um maluco. E não acreditar muito e achar essas teorias meio bobas, né? Enfim, deixa aí nos comentários suas opiniões sobre isso. Só vamos ser respeitosos também, né? Se você acha que tudo é foreshadow, tá tudo bem também. Cada um faz o que quiser da vida. Eu só te acho meio maluco, mas enfim. Cada um faz o que quiser. Deixa seu comentário. Só não venha me xingar também, né? Que aí é demais também, vai ser banido. Deixa o like no vídeo. E se você gosta do canal e quer acesso a mais conteúdos 100% exclusivos, se torne membro, apenas R$ 4,99 por mês, tá bom? Tamo junto!